Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero apresentar para você um site onde há diversas ferramentas bíblicas e teológicas para o seu aprendizado. Estou me referindo a esse centro bíblico, onde há um eixo, e neste eixo, portanto, central, há inúmeras ferramentas, como eu disse agora há pouco, por exemplo, comentários bíblicos, a Bíblia interlinear, tanto do grego quanto do hebraico, léxico, dicionário, comentários, entre outras coisas. Para você ter uma ideia, eu vou apresentar o texto interlinear da Bíblia e você vai poder conferir algumas informações preciosas que estão disponíveis de forma gratuita para você. Neste, neste item aqui, nós temos o texto hebraico em negrito e na cor azul nós temos a transliteração. Observe que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Desta forma, a pronúncia já está aqui por conta da sua transliteração. Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Você sabendo a identificação das consoantes e vogais, você pode fazer a leitura e, por sua vez, clicando em cada um desse vocábulo em hebraico, você obtém informações. Ao clicar, você tem esta, conforme estou apresentando em tela. Bereshit, no princípio. E vai haver uma série de demonstrativos de ocorrências e, inclusive, de textos paralelos, quando não adicionais, sobre o mesmo vocábulo, quando não a raiz da palavra. Lembrando que, no caso em questão, Bereshit é uma junção de palavras. Be é uma preposição e Reshit vem de Resh, Resh no sentido de começo, princípio, que por sua vez tenha uma relação com a palavra cabeça, Rosh. Rosh, Resh, Reshit, está tudo, vou dizer assim, juntos e misturados, tem uma associação, seria algo derivado. Com relação ao hebraico, você pode se valer, por exemplo, ainda de dicionário, Strong. É um dos grandes dicionários que nós temos de concordância exaustiva. E eu falei aqui Roshi, ó, do mesmo, porque Reshit, começo, principal, primícias, parte, tempo, coisa principal, do mesmo que Roshi, ou seja, deriva de Roshi. O primeiro em lugar, tempo, ordem, posição. E Roshi, você pode observar aqui, veja hebraico Roshi. O que significa Roshi? Ó, de uma raiz não mais utilizada, que aparentemente significa sacudir a cabeça como mais facilmente sacudida, ou seja literalmente ou figurada, e esta é a ideia, e vai haver, então, várias informações sobre o termo. Se você for para o hebraico, você vai ter uma série de infinidades, em termos de recursos. Agora, se você for para o Novo Testamento, e eu vou fazer aqui, automaticamente você vai para o texto grego koiné. Observe que você tem aqui Mateus, capítulo 1, versículo 1. Em negrito, uma vez mais, o texto grego, sendo que o grego se lê da forma normalmente, né, conforme o Ocidente, não é que nem o hebraico, você vai ler, então, Biblos, Genesios, Isu, Christu, Huyu, David, Huyu, Abraão. Ou seja, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A partir do momento que você começa a clicar em cada uma dessas palavras ou vocábulos, você vai obter informações. Eu clico aqui e obtenho estas informações de acordo com a concordância inglesa. Além disto, eu tenho outros termos, em termos de concordâncias,
que vai ajudar muito no estudo da palavra de Deus. Eu retorno aqui ao Mateus capítulo 1 e observe que, com o tempo, você pode se familiarizar, primeiro, com algumas grafias e terminologias, símbolos, para você saber do que se trata. Por exemplo, aqui nós temos o N. N vai se referir a um nominativo, que na verdade é um substantivo nominativo, e você vai ter toda a informação. Quando você clica aqui, a palavra biblos, que é livro, você tem essa classe gramatical, verbo, quando se tiver lá N é substantivo, advérbio, adjetivo, artigo, pronome demonstrativo. Essas informações você precisa gravar para quando você voltar aqui no texto bíblico, bater o olho. Esse N, primeiro, inicial, antes do hífen, significa que é um substantivo. Está no caso nominativo, e se você clicar, colocar o mouse em cima, nominativo feminino singular, já vai te dar todas as informações. Da mesma forma que em português, porque é traduzido, é um substantivo genitivo feminino singular. Mais uma vez, isso, substantivo genitivo masculino singular, e restu, da mesma forma, a gente observa genitivo masculino singular e trata-se de um substantivo. Você sabe que é um genitivo por conta da terminação, que termina no ditongo. Restu, da mesma forma, ó, isso, caso genitivo, genitivo, aqui também está no genitivo. O caso em genitivo no grego indica posse. Então, é o livro da genealogia de quem? De Jesus. Está se referindo a alguém. E esse indivíduo é descrito dentro da narrativa. Dito isto, a gente pode avançar para outros recursos que estão disponíveis nesse site. Vamos, por exemplo, voltar a Gênesis 1:1. Observe que acima, aqui nessa cor azul, nós temos várias versões bíblicas em aramaico. Eu vou aqui, a King James, está em inglês, portanto, a NVI, entre tantas Bíblias disponíveis em suas versões e traduções. Temos também, como recurso, o léxico, que é um dicionário, geralmente grego ou hebraico. Você vai ter acesso, nesse caso aqui, ó, hebraico. No caso, quando eu acessei o site, eu vou aqui na opção, eu clico na opção e coloco traduzir. Não sei se apareceu para você, eu clico nesses três pontinhos na parte superior e coloco traduzir. E quando aparece a janela, para mim, que é um site em inglês, traduzir sempre. Então, todas as vezes vai traduzir para você. Caso contrário, vai manter o texto original no inglês. Bereshit, ó, começo, pode ser chefe, e tem aqui a informação. Vou dar uma informação aqui. Eu mencionei Roshi, ó, vem de Roshi, cabeça, e assim por diante. Feito isto, você pode ainda recorrer a alguns outros recursos. Olha só quanta riqueza. Além dos léxicos, dos textos em hebraico, pode ser do grego, o texto interlinear que nós já vimos, você pode optar pelo comentário bíblico. E tem uma dezena de comentário bíblico. Vai aparecer alguns deles com base em Gênesis. Na pesquisa, ó, ao clicar, você já vai ter, ó, vários comentaristas, inclusive aqui é Calvino, ó, comentário de Calvino. Esse autor aqui é muito bom, ele trabalha muito a questão exegética. Tem o púlpito, esse aqui é o chamado comentário de púlpito, um comentário excelente. A Convenção Batista dos Estados Unidos editou esse material, muito bom, vale a pena. Tem material de homiléticas,
de homilética, enfim, tem uma infinidade de textos. E vamos só para ter uma ideia, dar uma olhadinha aqui, já que a gente está em Gênesis 1:1 como exemplo, o que é esse comentário aqui, ó? Esse primeiro, ele diz, no princípio, vai trabalhar essa expressão, não como em João 1:1, desde a eternidade, mas no princípio deste sistema sideral, do qual o nosso Sol, com seus planetas acompanhantes, faz parte. Como nunca houve um tempo em que Deus não existisse, e como a atividade é uma parte essencial de seu ser. Então, provavelmente, nunca houve um tempo em que os mundos não existissem. E no processo de chamá-los à existência, quando e como ele quis, podemos muito bem acreditar que Deus agiu assim, que Deus agiu de acordo com o funcionamento de alguma lei universal da qual ele mesmo é o autor. Era natural, com São João, uma referência ao apóstolo João, ao colocar as mesmas palavras no início de seu evangelho, levar nossas mentes de volta a um princípio, entre aspas, concebível mais absoluto, a obra da criação não havia, quando a obra da criação não havia começado, e quando em tempo, em todo o universo havia apenas Deus. Com relação à palavra Elohim, que é Deus, ele diz assim, uma palavra plural na forma, mas unidas a um verbo no singular, exceto quando se refere aos falsos deuses dos pagãos, caso que toma um verbo plural. Seu significado da raiz é força, poder, e a forma Elohim não deve ser considerada como um plural majestático. Já estou traduzindo aqui, tá? Está no latim. Mas como incorporando o esforço do pensamento primitivo em sentir a divindade e em chegar a uma conclusão de que a divindade era uma. Assim, no nome Elohim incluía uma pessoa, todos os poderes, forças e influências pelos quais o mundo foi criado pela primeira vez e agora é governado e mantido. E tem uma série de informações, não apenas neste comentário que eu destaquei aqui, ó, este aqui, mas também nesse outro. E se eu clicar somente num, vai haver, ó, uma infinidade de informações, ou seja, um comentário na íntegra, e a gente precisa, então, se valer desses recursos para compreender melhor a Bíblia. Depois de apresentar todos esses recursos, eu vou dar uma dica. Não adianta você separar, de repente, o final de semana e dedicar 2, 3 horas de maneira exaustiva para a sua leitura e estudo, quer deste comentário ou de outros textos bíblicos, etc. e tal. O ideal é que você tenha uma, um plano de leitura, de modo que você venha ler um pouquinho todo santo dia. Feito isto, você também precisa, além da leitura bíblica, ler livros de forma sistemática. Eu sei que tem livros que vale a pena lê-lo de uma forma assim total, plena. Agora, há livro que você só vai usá-lo como pesquisa. Desta forma, de repente, você vai se deparar com um livro e ler apenas um capítulo, aquele capítulo que lhe interessa e que está de acordo com é, a temática que está sendo abordada. Uma outra coisa é fazer com que esse estudo venha a ser também, vou dizer assim, contínuo. De modo que, se você ler e estudar 45 minutos por dia, é muito melhor do que você, de repente, no sábado, querer estudar 3, 4, 5 horas, quando não mais. Não vai surtir o efeito desejado. E a tendência é você esquecer na semana seguinte ou depois de 15 dias, caso você estude somente num dia, concentrando toda a sua energia, seu tempo num único dia. Então, é melhor para a memorização, para você decorar, gravar, internalizar, ler e estudar todo santo dia. Desta forma, toda aquela informação, ó, pelo menos a maior parte, vai ser retida aqui na sua mente, isto é, nesse seu HD. E é muito melhor para o aprendizado. Espero que tenha gostado desta sugestão de site. Vou deixar o link, né, na descrição desse vídeo para que você possa acessar e desfrutar dessa biblioteca enorme
porque tem muito, mas muito material mesmo à sua disposição e de forma gratuita. Não é pirataria, não é nada disto. É algo legalizado e que é disponibilizado para todo aquele que deseja realmente aprender a palavra de Deus.